Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Estou aqui hoje com o deputado estadual Felipe Camozzato. Felipe Camozzato é administrador com especialização em finanças e pós-graduação em liderança competitiva global pela Georgetown University. Possui experiência como sócio-diretor em um grupo empresarial de serviços ambientais composto por 3 empresas e com atuação em 14 estados brasileiros, sendo uma delas líder do setor de segmento no Rio Grande do Sul. Um dos fundadores do Partido Novo no Rio Grande do Sul, Camozzato também foi uma das lideranças organizadoras das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Em 2016, tornou-se o primeiro político eleito pelo Novo, sendo vereador de Porto Alegre por 2 mandatos. Atualmente ocupa o cargo de deputado estadual e foi candidato à prefeitura da capital em 2024. Na Assembleia, Camozzato é a voz de quem paga a conta. Muito obrigada por participar com a gente, Camozzato. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Então, estou à disposição para a gente bater esse papo. Legal. Então, eu queria começar perguntando sobre como que é a sua atuação, como é ser um deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo Novo. Você tem uma posição mais direita, mais a favor de liberdade, enfrenta muita oposição da esquerda, da velha política. Como que é esse dia a dia, assim, na política? Olha, já tive dias piores nesse sentido, né? Lá atrás, quando a gente começou o Novo, e a eleição em 2016, foi a primeira eleição que eu disputei, eu não tinha nenhuma experiência com disputa eleitoral antes, mas naquela época, se falasse que era a favor de privatização, já era visto como um extremista, né? Um super radical de direita. Então, de lá para cá, acho que muita coisa evoluiu, a sociedade aprendeu um pouco mais sobre os conceitos, sobre as ideias, ficou um pouco mais fácil fazer política pelo lado da direita, aí seja liberal, conservador, libertário, anarcocapitalista, enfim, como quiser, mas as pessoas entendem mais, tem um universo maior de pessoas que entendem esses conceitos, ainda que, claro, né, a gente tem uma grande massa de pessoas que basicamente só querem que as pessoas melhorem a vida delas e realmente façam a diferença, tenham seriedade. Eu acho que a política está muito desvalorizada, assim como, né, não vou falar da Suprema Corte, tanto que está desvalorizada, mas o Brasil vive um grande questionamento do seu Estado, do seu sistema de justiça, da classe política, e acho que tudo isso são sintomas de cada vez mais as pessoas terem informação e apostarem num Brasil de futuro que nunca chega e, de certa forma, buscam culpados por isso. Fora, obviamente, né, de termos essa eterna disputa, né, agora mais polarizada nos nomes do Bolsonaro e do Lula, que acabaram capturando muito da atenção das pessoas e deixaram a gente com menos espaço para discutir a agenda, né, agenda de reformas, agenda de ideias. Você já teve 2 mandatos, a vereadora, agora está com um mandato de deputado estadual. O que você tem a dizer para quem vê a política de longe e acha que é meio complicado participar, ou parece uma coisa muito distante? Qual foi, assim, a maior experiência que você teve com uma pessoa que entrou na política e que, imagino que seja um choque muito grande sair da iniciativa privada e ir para a política? Como que é essa diferenciação que você tem? Eu gostaria de saber, assim, aquela pessoa que assiste agora a gente e pensa, putz, é uma realidade muito distante da minha. Como trazer a política mais próxima do cidadão? Eu, durante anos, odiei política, eu não gostava, tinha pavor de política. Eu cursei administração, durante a faculdade inteira, terminava minhas aulas de manhã e eu ia almoçar no RU, no restaurante universitário, e aí ia para a fila do RU e ficava um bando de comunista com megafone falando mal do capitalismo, ali, me perturbando enquanto eu estava na fila do almoço. Na época eu nem sabia se eu era de direita ou o que eu era. Eu sabia que eu não era comunista nem socialista, que nem aqueles caras, que eles eram muito chatos, era extremamente inconveniente. Mas ao mesmo tempo, eu não acompanhava a política. Eu achava política perda de tempo, achava que quem estava na política eram, em geral, pessoas ou mal intencionadas, ou incompetentes, ou, enfim, pessoas que não tinham nada melhor para fazer. E depois que entrei na política, eu tive certeza disso, não, brincadeira. E a gente acaba o episódio por aqui. Depois que entrei na política, eu vi que tem muita gente bem intencionada, mas talvez não bem informada nas ideias. Tem muita gente lá que está querendo fazer o certo, mas às vezes não sabe os caminhos, ou não tem parceria. Tem sim muita gente ruim, muita gente bandida, muita gente charlatão, mentiroso e tudo mais, mas eu acho que isso tem em todas as profissões. E querendo ou não, a política, né, especialmente os mandatos que são eleitos aí pela população, elas são um reflexo da própria população. Ninguém chega na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa de um Estado, ou mesmo no Congresso Nacional, né, pelos Correios. Né? E se fosse pelos Correios, não chegava. Mas ninguém cai de paraquedas lá. E as pessoas acabam votando em quem elas se identificam, em quem elas conhecem, ou em quem elas acreditam, ou em quem está fazendo algum favor para elas,
ou em quem elas acham, ou têm alguma esperança de que pode fazer alguma coisa por elas. E os motivos variam demais, assim, desde que essa pessoa é da mesma profissão que a minha, é do mesmo setor que o meu, ou esse candidato, essa candidata é da minha região, é do meu bairro, ou eu tenho as ideias que eu acredito, tá no meu espectro ideológico. E isso faz com que dentro da política tu tenha uma diversidade enorme de crenças, de trajetórias, de formas de atuação. E, essencialmente, a gente tem, no dia a dia, uma tarefa muito difícil de conseguir falar para as pessoas qual é a agenda de prioridades que a gente deveria estar votando e colocando na gestão pública, e e quais são os consensos mínimos que a sociedade deveria ter. E a gente não tem isso, né? A gente tem uma grande disputa, às vezes, né, ideológica, às vezes de vaidade, às vezes disputa de poder, unicamente. Mas, para quem está de fora da política e não enxerga esses meandros, parece muitas vezes que o pessoal está discutindo mesquiaria, ou então estão fazendo só bobagem lá, só aprovando nome de rua, ou então o pessoal só quer fazer coisa para enriquecer e por aí vai. Então, a interpretação também de quem está de fora são as mais diversas. Mas, se tem uma coisa que eu não me arrependo de ter feito, foi ter tomado a decisão de ter me tornado candidato a vereador em 2016. E eu não queria, de maneira alguma, rejeitei, tentei lutar contra isso, porque estava me enchendo o saco para ser candidato. Eu ajudei a fundar o Novo no Rio Grande do Sul, junto com outros amigos aí, mas muito para dar uma contribuição enquanto voluntário, assim, para que alguma estrutura partidária nova se criasse para mudar alguns vícios da velha política aí, mas eu nunca imaginei entrar na política, né? E aí foi um choque também cultural. Primeiro, né, falar com os sócios. Eu era sócio minoritário lá no grupo empresarial, comecei como estagiário lá, depois fui convidado, galgando espaços de maior decisão, até que eu virei diretor de marketing comercial do grupo empresarial, e gerente geral de uma outra operação que nós estávamos abrindo. A gente tinha cerca de 70 funcionários lá, e eu lidava diretamente com em torno de uns 15 do meu time ali. Mas falar com os sócios que eu ia ser candidato foi uma tarefa um pouco já complicada, assim, para eles entenderem. Eles acompanharam o processo de envolvimento na política. Agora, quando eu fui eleito, foi um choque mesmo. E nem eu achava que ia ser eleito. E aí, eu optei, então, por sair da sociedade, porque eu não sabia como é que seria, se eu ia daqui a pouco falar alguma coisa na tribuna e daqui a pouco ia aparecer fiscal da empresa para encher o saco da empresa. Eu não queria colocar um negócio de risco nem os funcionários, né? Daqui a pouco tem funcionário que vai sofrer por conta da minha atuação, né? Sofrer algum tipo de constrangimento por causa da minha atuação, então eu não queria misturar as coisas e sair da sociedade. De lá para cá, tenho me dedicado para os mandatos e aprendido mais sobre isso, amadurecido mais sobre essa minha visão política e hoje, sem sombra de dúvidas, assim como o Romeu Zema fala nas suas palestras, e eu concordo com ele, né, talvez o único arrependimento que eu tenha é de não ter começado a acompanhar e me envolvido com política antes. Porque o que o Brasil mais precisa é de gente boa, qualificada, com as ideias certas, se envolvendo com política. Porque hoje a política essencialmente está dominada por gente ou ruim, ou mal intencionada, ou não qualificada, ou alinhada aí com as prioridades que o Brasil precisa. E aí fica muito fácil fazer populismo, demagogia, desvios e por aí vai. Exatamente. Estava até conversando no WhatsApp esses dias no grupo e a pessoa falando assim, não vou mais me candidatar, a política é suja. Mas é isso que eles querem que a gente pense. Que a política é suja, e é mesmo, e que deixe tudo para a esquerda, deixe tudo para eles continuarem nessa política suja. Se a gente é contra isso, é contra o modo como se faz política hoje, a gente tem que se envolver. A gente vai ficar sentado no sofá reclamando? Não dá. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E nesse sentido, eu queria te perguntar se tem alguma experiência que você possa dividir com a gente, alguma vitória que você teve recentemente agora na Assembleia, de algum projeto que você tenha passado, ajudado a passar, alguma coisa que você tenha barrado, que você considera, olha, o mandato vale a pena só por esse projeto, já vale a pena, alguma experiência interessante nesse sentido? Olha, felizmente teve muita coisa assim que eu não fazia ideia que seria possível construir, que a gente conseguiu construir, assim como tem muita coisa que eu achei que seria mais simples de fazer e que me frustrei em acreditar, talvez, em coisas meio utópicas, né? Talvez duas coisas mais recentes do meu mandato de deputado estadual que foram muito legais, muito gratificantes, foram, primeiro, eu aprovei uma PEC aqui, né? PEC é uma emenda à Constituição do Estado, exige 2/3
dos votos dos 55 deputados estaduais aqui no estado, precisa de pelo menos aí 38, 39 votando junto contigo em 2 turnos. E são 2 turnos de votação e eu sou o único na bancada novo, né? A bancada novo tem 100% de alinhamento, é eu comigo mesmo. E essa PEC é uma PEC das ferrovias estaduais, onde a gente liberava investimento privado para construção, manutenção de infraestrutura ferroviária, desde trilhos, né, linhas ferroviárias a infraestrutura acessória, como pátios, terminais, armazéns, estação de transbordo. Isso foi permitido através de uma alteração da legislação em 2019, com o Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, lá no governo Bolsonaro, mas os estados podiam replicar sua legislação nas suas constituições, especialmente aquelas, como a do estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma restrição de construção de ferrovias basicamente ao estado. Só o estado poderia fazer, e aí depois de fazer a obra ele podia fazer uma concessão, mas não podia autorizar o privado a sair oferecendo o projeto e executando por conta. E eu achei que seria uma briga bem mais difícil assim, de avançar, e a gente conseguiu construir isso ao longo de um ano. Fizemos seminários, né, entidades abriram as portas para a gente palestrar sobre o tema, conscientizar as categorias, falar com os parlamentares, né, nos apoiaram, conseguimos construir apoios aí, em várias áreas, e aprovamos em 2 turnos no final de 2023 essa PEC. E agora, passado aí 1 ano e meio mais ou menos dessa aprovação, a gente está com um projeto que teve a primeira autorização de linha ferroviária privada aqui no estado, que é uma linha Porto Alegre-Gramado, de um grupo de investidor que está estudando a construção dessa linha e recebeu já autorização do governo do estado, não apenas pela minha lei, mas também porque ela existe e ajuda na segurança jurídica para que isso possa acontecer. Já havia uma brecha na legislação federal dada, mas a nossa lei ajudou a dar respaldo. Então isso é muito legal, assim, porque um dos gargalos de desenvolvimento do Brasil é o custo logístico, e para o Rio Grande do Sul isso ainda é mais importante. Então, tu ter diferentes modais de transporte significa criar muito emprego, riqueza e viabilizar muita indústria que talvez hoje não esteja por aqui. Então, isso é muito legal. Outra coisa que foi bem interessante, que nós fizemos agora mais recentemente, foi logo após as enchentes, o Rio Grande do Sul teve uma aprovação no Congresso Nacional para a constituição de um fundo de reconstrução. E aí, parte da dívida que o Estado tem com a União poderia ser depositada nesse fundo, num patamar aí de até 14 bilhões de reais, e nesse fundo poderia ser utilizado para construir pontes, rodovias, escolas, hospitais, fazer assistência de crédito para empresas, para as famílias, e por aí vai, né? E aí, passado 1 ano da enchente, o governador daqui, o Eduardo Leite, tentou fazer o uso do fundo de reconstrução para comprar um jatinho, que ele dizia que o jatinho era importante para poder fazer transplante de órgãos e transporte de pessoas, de servidores e tudo mais, né? A gente sabia nas entrelinhas que ele estava querendo o jatinho para poder viajar com mais conforto e com mais autonomia do que com o atual avião do Estado, aqui, que é um turbo-hélice. E foi a partir do meu mandato que a gente começou a fazer uma posição muito ferrenha, né, tribuna, imprensa, rede social, entidades, e o negócio viralizou, e ele acabou recuando, desistiu da compra do jatinho, e não só isso, deu uma justificativa bem estapafúrdia lá de que agora muitos órgãos serão deixados de ser transplantados por conta desse jatinho. Então eu recuei porque as pessoas não entenderam bem, mas a gente vai perder muitas vidas. E de lá para cá, fazem uns 3 ou 4 meses, eu estou esperando até agora a Casa Civil do Governo do Estado autorizar a equipe da Central de Transplantes do Estado e também do Batalhão de Aviação da Polícia a liberar as informações e irem para a Assembleia prestar esclarecimento de quantos órgãos deixaram de ser transplantados por falta de aeronave e quantas vidas, afinal, a gente salvaria. Porque a verdade é que ele não tem esses dados, né? E ele não consegue atender meu pedido e não autoriza a Casa Civil a atender meu pedido de informação e o comparecimento em comissões, porque ele sabe que eu vou expor, né, o rei que está nu. Isso é muito gratificante também, poder desmascarar essas falsas narrativas de políticos que estão fazendo, às vezes, demagogia, ou ludibriando as pessoas para tentar ganhar alguma benesse. Isso também é muito gratificante. E isso valeu para o governador, assim como valeu para várias outras coisas que nós fizemos em termos de alguns privilégios e coisas do gênero que a gente combate, né? Agora estou numa cruzada recente que eu descobri que o governador construiu uma quadra de beach tênis num palácio de férias que tem aqui perto de Gramado. É um negócio inacreditável, eu não sei nem por que diabos eu me meti nesse negócio, mas descobri que ele construiu com dinheiro público uma quadra de beach tênis. Então o Estado está lá tentando reconstruir e tem que ter um político para falar que, gente, não deveria se construir uma quadra de beach tênis. Enfim, né, às vezes eu fico pensando se o nosso papel assim de
quem está na política e tem uma formação liberal e consegue ter talvez uma maior noção de gestão, que é a minha bagagem, né? Eu tenho a formação de gestão, experiência de gestão empresarial. Às vezes eu acho que eu estou em alguma espécie de manicômio, assim, sabe? Parece que é uma doideira, assim. Umas ideias esdrúxulas que caem de paraquedas e tem que falar o óbvio para as pessoas. Mas isso faz parte, né? A democracia também é isso. Eu achei esse seu vídeo sobre o beach tênis de risada, porque assim, é muito absurdo, a gente só dando risada mesmo, porque ou você dá com a cabeça na parede de ódio, ou você dá risada, ou no seu caso, consegue lutar, consegue trabalhar para parar um absurdo desse. E como você falou, o óbvio que precisa ser dito. Uma coisa que você nem precisaria estar perdendo seu tempo, podia estar fazendo coisas mais importantes, mas tem que ir lá parar a quadra de beach tênis que eles querem construir. Assim, eu acho que é muito gratificante escutar essas suas histórias, porque a gente vê que é possível fazer sim. Às vezes a gente escuta notícias de Brasília, escuta alguns absurdos que acontecem e pensa, não dá mais jeito, vou sair do Brasil, a política não é para mim, é suja, todas essas histórias. Mas é importante ter gente fazendo, gente boa fazendo. A gente precisa apoiar pessoas como você que estão lá dando a cara, que estão lá se esforçando todo dia, dando a vida, na verdade, né? Para conseguir trazer essa mudança que a gente precisa. E eu queria fazer um paralelo com essa história que você contou. Eu sei que não é exatamente do âmbito estadual, entra mais no federal, mas ontem foi aprovada a lei da censura, até queria conversar sobre isso, porque é uma coisa muito recente. Eu li a lei por cima e para mim é um absurdo, porque eles estão passando uma lei agora que tem 1 ano para ela entrar em vigor. E vai entrar em vigor quando? Na véspera da eleição. E vai dar poder para eles derrubarem rede social. Aí você pensa, mas ninguém vai derrubar a rede social na eleição, vai ser muito óbvio, né? A população vai se revoltar. O X ano passado caiu. E ninguém mais fala sobre isso. Então eu queria perguntar a sua opinião sobre essa lei da censura. Eles dizem não, que é pra... ele não caiu, Catarina. Ele não caiu, ele foi bloqueado. Que quem dera tivesse caído, né? Caiu com ordem de alguém aí em cima, que a gente não pode nem falar, porque senão censuram a gente aqui também. Queria saber sua opinião sobre isso, porque é essa questão sobre narrativa, sobre tentar passar uma historinha, não, na verdade é para proteger as crianças, quando a gente sabe que tem uma intenção por trás que não é exatamente isso. Eu vejo muitos projetos, muitas leis passando assim, através de enganar a população, criar uma narrativa para fingir que é sobre uma causa maior, moral, quando a gente sabe que não é. Mas é que essa é uma das coisas que tu aprende na política também, né? Quase todo projeto ele vem com uma justificativa linda, bonita, né? Super do bem, assim, paz e amor e tal. Só que quase toda a grande maldade está escondida atrás de palavras bonitas. E a gente, na medida que começa a trabalhar com isso, começa a identificar essas maldades aí. Vale a pena lembrar, né? A Coreia do Norte não se chama ditadura comunista da Coreia do Norte, é a República Popular e Democrática da Coreia do Norte, né? Nós não podemos nos apegar nas formalidades da nomenclatura, né? A Venezuela tem um Ministério da Felicidade e o Lula é presidente, né? Então, não é ex-presidiário, né? Mas, enfim, nesse caso, me parece o seguinte, está muito claro de que nós vivemos hoje um estado de exceção, né? Por que nós vivemos um estado de exceção? Se a gente olha a definição no dicionário, estado de exceção é quando você excepcionaliza as regras que estão postas, votadas pelo Congresso Nacional, eleito pela população, e também definidas através de uma constituinte, que é a Carta Magna, a Constituição Nacional. Tudo que se faz, a lei ou a legislação aprovada em Congresso ou a Constituição, é exceção à regra aprovada pelo povo. O povo outorga, né, empresta poder para o Estado, para que o Estado possa, né, imbuído desta transmissão de poder, fazer as coisas. Bom, a gente, em nenhum momento, o povo emprestou o poder para ninguém fazer aquilo que não está determinado. Mas nós estamos vendo isso ser feito recorrentemente. Abusos do Supremo sendo cometidos, uma série de violações do processo legal, uma série de, decisões esdrúxulas sendo cometidas, perseguição a adversários políticos, censura a jornalistas, veículos e por aí vai. Bom, dado que nós estamos vivendo esse estado de exceção, claro que o Alexandre de Moraes, ou o Lula, ou o Flávio Dino, ninguém disse assim, vamos passar agora a PEC do estado de exceção. E aí nós vamos votar aqui agora, né? Ficam sujeitos a derrubada os perfis que postarem coisas que são muito contrárias ao que eu acredito. Ficam sujeitos apenas de golpe de Estado, né, idosos que quebrarem vidraças na Praça dos Três Poderes,
e por aí vai. Não existe isso, né? O que existe são uma série de pequenos elementos, como dizia o Hayek, né? A liberdade, ela não é uma coisa que você perde de uma hora para outra. Ela é como cortar salame, né? É em fatias, né? Então, assim, você vai tendo cada vez um passinho que vai testando os limites da tolerância da população com aquela perda de uma liberdade. E a gente já vem há bastante tempo perdendo, passo a passo, liberdades, desde uma prisão sem condenação, uma não permissão do advogado acessar os autos do processo para defender seu cliente, o bloqueio de redes sociais por censura prévia durante o período eleitoral, porque vai que, né, a censura de conteúdos de propaganda eleitoral que associavam o presidente Lula por exemplo, ditadores como Maduro, Daniel Ortega, enfim, tudo isso foram elementos de perda de liberdade, e não do Camozato falar, mas das pessoas poderem ouvir, e das pessoas poderem discutir, ou das pessoas poderem escolher. E a gente, aos poucos, foi perdendo cada vez alguma coisinha. Uma hora é o deputado que é preso sem o Congresso dar o aval, outra hora é um que perde a rede social, que nem foi o caso do Nicolas, né, que ficou com sua rede social bloqueada sem até hoje saber o motivo pelo qual ele teve o bloqueio. Né? O Marcel descobriu depois de meses que ele tinha sido citado no inquérito sobre um post que supostamente era ilegal, que ele não sabe qual post é e que foi derrubado. Sabe? Então são coisas excepcionais, né, de estado de exceção. E aí, esse projeto, né, da censura, né, que tu colocaste, eu até vi que a oposição trabalhou muito bem em conseguir retirar um monte de porcaria do texto, tá? Um monte de área subjetiva que tratava de uma remoção, era pior, né? por pedido do Ministério da Justiça ou da Presidência, sem decisão colegiada, sem condenação, enfim, um monte de coisas lá. Eu não lembro de detalhes 100% do texto, mas ontem mesmo eu estava lendo a respeito, que o projeto ele melhorou. Agora, talvez o ideal que se precisaria, se você quer combater pedofilia e sexualização infantil, seria, primeiro, né? Bom, vamos investigar, perseguir e prender pedófilos, mas assim, punição com rigor mesmo, para que seja caro para alguém que quer produzir conteúdos de sexualização infantil ou praticar pedofilia. Né? Isso talvez seja mais efetivo do que você ficar tentando fazer com que a plataforma fica sujeita a punições se ela não promove alguma censura prévia. E aí tinha zonas muito cinzentas, assim, por exemplo, se o Bolsonaro batesse uma foto com uma criança, daqui a pouco poderia ter uma denúncia de militantes de esquerda dizendo que ele estava fazendo uma exposição de crianças, e poderia dizer que o uso daquilo era um uso, de certa forma, de desrespeito ao ECA, né? Enfim, assim, essas zonas cinzentas são sempre muito problemáticas. Eu não tenho problema nenhum da gente fazer valer a Constituição brasileira, que diz que toda manifestação pode ser permitida e vedada do anonimato. Então, você fazer com que as pessoas tenham que se identificar na hora de se manifestar, para mim não é um problema, né? De que você tenha rastreio de mensagens, de postagens, de produção de conteúdo, e que isso tenha alguma etapa de averiguação de onde está essa conta, né? Para que um CPF possa ser, em última instância, punido. Agora, isso é bastante distinto de você promover censura prévia, perseguição, calar opositores sem uma devida condenação e processo judicial. Ou mesmo de dizer que tem palavras que são proibidas, outras não são proibidas, e por aí vai. E um segundo elemento que é muito importante nessa questão de sexualização infantil e combate à pedofilia é a gente conseguir trazer mais os responsáveis, os tutores, os pais, para uma posição de mais autoridade, né? Então, assim, se vai ter uma criança que vai ter acesso à rede social, bom, tem que ter um tutor responsável que seja um avalista daquele acesso também, para que ele também possa ser corresponsabilizado em caso dessa exposição. Ou aquele que está postando conteúdos possa, eventualmente, também estar sendo corresponsabilizado caso ele exponha seus filhos, algum tipo de criança que daqui a pouco não tem autorização para ser exposta, né? Então, assim, acho que muitas vezes a gente tenta transferir toda a responsabilidade também para o Estado, e aí o Estado também vai crescendo o seu poder e influência para fazer barbaridades. Tem coisas aí que também são essencialmente papel dos pais, dos tutores de vigiar, né? Enfim, mas acho que a legislação ficou menos pior do que poderia ser inicialmente. Mas é, sim, motivo de preocupação, especialmente porque é o Senado ainda, e tem espaços ali que a gente nunca sabe o que pode se tornar. Lembrando que, por que eu falei do estado de exceção lá atrás? E por que eu falei sobre os abusos que a gente tem visto? Porque, sinceramente, dado o momento que a gente está vivendo no Brasil, o estado de coisas que a gente está vendo, sinceramente, nem precisaria aprovar uma legislação, né?
porque hoje a revelia da legislação, a Justiça e o Supremo já decidem qualquer coisa. Então, assim, se quiser censurar deputado de direita, hoje o Supremo já faz sem muita justificativa, né? Caso o Bolsonaro tem prisão domiciliar sem ter uma condenação, para ficar nesse exemplo, a gente tem aí jornalistas que estão exilados do país, né, por conta de expressão, né? Assim, são coisas esdrúxulas. O monarca até hoje está aí com punições por ter dado uma opinião em um podcast, por mais polêmica que possa ser sua opinião. Então, nós não estamos vivendo um tempo normal e não precisaria de uma lei para amparar decisões que são ilegais, né? Porque hoje já se comete ilegalidade, então não falta lei. Falta, na verdade, só limites para esse abuso de poder. É aquilo, né? Quem abre mão de liberdade por um pouco de segurança acaba sendo um dos dois, né? Acho que essa frase do Benjamin Franklin, se eu não me engano. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Dado tudo isso, essa questão da censura, do judiciário que está invadindo outros problemas, eu queria perguntar qual que é a sua visão para o ano que vem, para 2027, quem que vai ser presidente, como você acha que vai se dar a eleição, se vai ser de forma justa ou não, e perguntar também, você já pode falar quais são os seus planos no futuro, se vai vir candidato para estadual, federal, como é que está essa situação? Olha, justiça é um conceito ultimamente muito relativo, né? Se me perguntar se a eleição do ano que vem vai ser justa, olha, eu posso dizer com muito pouca dúvida de que não será justa, tá? Assim como a de 2022 não foi justa, porque foram censurados uma série de conteúdos que o cidadão tinha o direito de acessar, direito garantido pela Constituição, inclusive, e foram limitados, ou seja, não foi uma eleição com ampla liberdade de expressão e ampla liberdade de se fazer campanha. E eu imagino que em 2026 vamos ver vários episódios como esse, tá? Aliás, ao que tudo indica, temos aí algumas candidaturas que já estão inelegíveis e que não está bem justificada essa inelegibilidade. Ou seja, já iniciamos com injustiça. Sinceramente, o próprio Bolsonaro, o processo dele é um processo cheio de problemas. Sim. E que, na minha opinião, a injustiça inicia por ele não poder ser candidato. Por mais que eu possa defender aqui que podemos ter candidatos melhores ou piores, e que a direita deveria ou não deveria virar a página da família Bolsonaro, e que isso poderia, inclusive, ser melhor para ele. Enfim, acho que nada disso vale o mérito da discussão, porque o ponto aqui se a gente fala de uma eleição que vai ser justa, é uma eleição onde o Bolsonaro deveria poder ser candidato, por exemplo, né? Acho que temos uma série de outras dificuldades nesse percurso até lá, até 2026, que são desafios institucionais para o Brasil. Porque, assim, tudo leva a crer que a direita terá uma vitória na presidência, no Senado e na Câmara em 2026. Esperamos por alguns motivos, né? Primeiro, o governo federal já sofre grandes desgastes. O Lula não tem sucessor. A situação macroeconômica deve degringolar e a gente está com uma crise contratada aí que deve se revelar mais claramente nos próximos meses. A direita cresce nas redes sociais e consegue usar muito melhor as redes sociais do que a esquerda. Também temos um avanço da religião evangélica, que faz uma votação mais expressiva à direita e segue com tendência de crescimento, e com a população envelhecendo, o voto também há uma correlação positiva fortíssima para o voto mais à direita. Ou seja, todas as variáveis, várias das principais variáveis, levam para um resultado onde dificilmente a direita não fará a presidência e não fará a maioria no Congresso. O problema é que, assim como eu sei disso, o Supremo e o PT também sabem. E sabedores disso, eles estão fazendo já uma série de decisões que são bastante questionáveis, porque, obviamente, o cálculo deles se nós não fizermos nada a respeito disso, né, o Lula deixará de ser presidente, o PT perderá a eleição, não tem sucessor, então a esquerda ficará fora do poder por algum tempo, e além disso, nós do Supremo, que estamos cometendo abusos, seremos talvez responsabilizados por algumas das coisas que nós temos feito. E aí, bom, né, nesse momento você entende por que decisões completamente arbitrárias e um tanto quanto abusivas e flagrantes estão sendo cometidas. Na minha opinião, é simplesmente porque eles estão vendo que eles precisam se salvar. E aí a nossa missão, enquanto cidadãos, políticos, lideranças, né, no espectro da direita, é garantir uma mobilização da população para que toda a resposta que a esquerda e o Supremo vão tentar dar nesse próximo ano, de tentar tolher a liberdade de expressão, tolher a liberdade de uso das redes, tentar impor narrativas, fazer uma enxurrada de dinheiro
em publicidade, para comprar opiniões e influência. Tudo aquilo que eles tentarão fazer para tornar candidaturas ilegíveis, dificultar o processo de disputa eleitoral, nós teremos que resistir. Nós teremos que estar mobilizados e engajados para que a opinião pública possa ter força e pressão para não viabilizar que isso aconteça. E isso é bastante viável, na minha opinião, porque a gente esquece que a política, ela ecoa os consensos das ruas, ela espelha os consensos das ruas, salvo algumas exceções, né, onde coloca o alto interesse do parlamentar de frente com o alto interesse do eleitor, como no caso do fundão eleitoral, que nenhum cidadão quer pagar fundão eleitoral, mas quase todos os políticos querem fundão eleitoral, e aí tem um resultado como aquele. Nesses casos que eu estou falando aqui, nós estamos falando sobre candidatos a deputados, senadores e presidente que querem se eleger e que o eleitor estará interessado em que eles façam o dever de casa e botem o país nos trilhos. Então, há uma possível simbiose de interesses que faça com que eles tenham que fazer a coisa certa. Mas a gente vai precisar se mobilizar para isso. Inclusive, na hora que tentar se ter algum tipo de abuso de poder, que a sociedade se mobilize, compartilhe nas redes sociais a respeito, rejeite isso, fale com amigos e familiares, reverbere, porque isso tem muita força. Isso faz com que na base muitos deputados, senadores que são fisiológicos, que não precisam do voto de opinião, acabem sendo impactados aí nas suas bases por eleitores insatisfeitos que vão cobrar ele da sua posição. E ele vai acabar dizendo aquilo que o eleitor quer ouvir. A política é profissional em dizer o que o eleitor quer ouvir. E ele vai acabar fazendo a coisa certa, mesmo sendo talvez uma pessoa não ideal. Sim, acho que é muito importante a nossa participação, a participação da pessoa que está escutando esse podcast falando, putz, mas eu estou desesperançoso, eu não sei o que fazer. Eu acho que é participar, é apoiar um candidato que você acredita, compartilhar um conteúdo, mostrar para algumas outras pessoas. Tem muita coisa que a gente pode fazer, que eu acho que a rede social, a internet, ela possibilita que a gente consiga trabalhar de casa, possibilita que a gente consiga ajudar alguém sem necessariamente ter que ter poder ou ter que botar dinheiro no projeto de alguém. Às vezes a pessoa não consegue financeiramente ajudar, mas tem outras formas, inúmeras formas de poder ajudar aquela pessoa que a gente confia e poder levar esse projeto adiante sem a gente ficar dependendo de ficar refém de um STF, de um judiciário, de um governo de esquerda. Antes de encerrar, deixa eu só contar uma história que eu acho que ilustra muito bem a importância da participação e como está muito mais perto de nós fazermos as mudanças do que a gente imagina, tá? São duas historinhas, na verdade. A primeira delas, tá? Eu era diretor da empresa, tinha lá toda a equipe e voltava de Canoas para Porto Alegre todos os dias. A empresa ficava em Canoas, voltava para casa todos os dias, final da tarde. E um belo dia, dirigindo, voltando para casa, eu ouvi no rádio que a Dilma Rousseff, então presidente, estava em Porto Alegre para o feriado do Dia do Trabalho. Isso era lá em 2015, se não me engano, véspera ali do 1º de maio de 2015. Casualmente, eu mandei mensagem no grupo de WhatsApp com outros amigos que, junto comigo, organizavam as manifestações pelo impeachment da Dilma. E eu e outros amigos, né, eu toco bateria como hobby. Na época eu tinha desmontado minha bateria e tinha criado algumas músicas para embalar a manifestação, marchinhas de carnaval, coisas do gênero. E aí eu dei uma ideia no grupo de WhatsApp, falei assim, gente, a Dilma está em Porto Alegre, vamos tocar as músicas que a gente criou lá na frente da casa dela para incomodar, perturbar, ver se a gente não consegue, né, deve ter imprensa nacional lá na frente para a gente perturbar e de repente consegue uma manchete e fazer um desgaste na presidente. E aí umas 5, 6 pessoas toparam e a gente se juntou e foi para frente da casa da Dilma. Estava toda a imprensa nacional, né, de plantão na frente da casa dela aqui em Porto Alegre, mais a guarda presidencial, e nós, né, na época não tinha nem mandato, eu era só um cidadão, né, tocava o meu dia a dia de empresa, meus amigos também, ninguém era político ali, não tinha influência, relevância nenhuma, assim, com milhões de seguidores ou coisa do gênero, nada disso, era tudo cidadão comum ali, seis moleque inconsequente. Fomos para frente da casa dela, tocamos, e naquela noite o Jornal Nacional transmitiu, justamente a manchete era, né, grupo protesta em frente à casa da Dilma Rousseff com marchinhas de carnaval, etc, etc. Bom, enfim. Resumo da história, nesse feriado ela antecipou a volta dela, porque ela não imaginava que ia ser importunada. E o nosso gesto no primeiro dia fez com que no dia seguinte, em vez de ser 5 pessoas, cerca de 50 pessoas foram na frente da casa dela cantar. E aí ela voltou, antecipou o feriado dela, ou seja, a gente estragou o feriadão da presidente, entendeu? Que tinha todo o aparato da Polícia Federal. E ali para mim foi uma lição de que, caramba, né, é muito mais fácil que eu imaginava encher o saco desses caras, né? Mas para quem tá ouvindo e pensando assim, tá, mas eu não vou ficar batucando na frente da casa de político, eu tenho mais o que fazer. Então eu vou dar a outra história.
Era uma vez eu, vereador de Porto Alegre, na Câmara Municipal, tentando barrar um projeto que criava uma burocracia meio esdrúxula de um vereador de um outro partido. O projeto começou a tramitar lá na Câmara, e era, eu não lembro exatamente como é que era o projeto, mas era algo tipo assim, obriga a fixação de uma plaquinha de sinalização em consultórios, sei lá, alguma coisa assim, sabe? É só uma burocracia a mais para conseguir renovar o alvará ou coisa do gênero. Se eu não me engano, era isso. Mas enfim, esse não é o ponto importante. O ponto importante é que eu entendia muito bem que aquilo era um problema, porque eu era contra a burocracia, achava que isso era perda de tempo e dinheiro, mas eu não tinha força para convencer ele sozinho. E aí eu falei com algumas pessoas para que elas mandassem mensagem para o vereador em questão, né, para que tentasse sensibilizar ele. Aí eu fiz um post na rede social falando a respeito do assunto. No dia seguinte, encontrei esse vereador no plenário e ele disse assim, caramba, eu vou ter que arquivar meu projeto porque estou recebendo um monte de mensagem, né, as pessoas são contra e tal, e eu não imaginava que ia ter essa pressão contrária e etc, etc. Né? Eu achei estranho aquilo, né, como assim um monte de mensagem, né, mas eu falei com meia dúzia de pessoas só. E aí ele pegou e, cara, olha que coisa curiosa, ele pegou e mostrou no Twitter dele que ele tinha recebido 3 tweets. 3 tweets. Ele recebeu 3 mensagens pelo Twitter de pessoas reclamando do projeto dele, dizendo que era uma má ideia, que ele devia repensar. E não eram tweets xingando ele, eram tweets até bastante educados. E eu acho que isso, inclusive, contou positivamente, dizendo, vereador, acho que você está equivocado, isso é um problema por causa de ABC. Vereador, não avance com esse projeto é muito ruim por causa disso, disso, aquilo. Vereador, repense, blá, blá, blá. E aí, tu vê, 3 tweets fizeram ele realmente pegar e ficar com medo de botar em votação. Ele repensou e acabou que esse projeto nunca foi votado. Nós derrubamos um projeto ruim com 3 tweets. Então, às vezes, a gente fica pensando, como é que eu posso mudar a política? Às vezes, manda um Twitter. Manda um Twitter, xinga muito no Twitter, né? Melhor, não xinga, né? Faz um tweet, manda uma mensagem pro vereador, pro deputado, manda um e-mail, faz um contato com o gabinete. Acreditem, gente, os políticos leem as mensagens. Se eles não leem, alguém da equipe vai ler e vai dizer, tô te xingando aqui por causa disso, tá chegando várias mensagens. Isso acontece, tá? Então funciona. Sim, tem uma máxima também que se não me engano é Thomas Sowell que fala isso. Político tem 3 prioridades: a eleição, a reeleição e a terceira, seja qual for, está muito abaixo das outras 2. Então a pressão funciona mesmo, porque o que ele se importa com a eleição. Então, se você vai lá e fala, não faça isso, porque a população está vendo, a população não está gostando, essa pressão faz sim muita diferença. Achei muito legal essas histórias, acho que isso é legal para motivar a pessoa que está meio desiludida com a política. E para quem quiser te acompanhar e ver os seus projetos, deixa suas redes sociais ou como que a pessoa consegue te encontrar. Só me seguir lá no @Felipe Camozato, e Camozato se escreve com 2 Z de Zema e um T de Tarcísio. 2 Z de Zema. Muito obrigada, Camozato, acho que foi um episódio sensacional e foi bom para elucidar várias questões, acho que, da política e fazer o pessoal querer participar mais. E a gente ir para cima de 2026, porque se a gente quer um Brasil melhor, a gente precisa lutar por ele e não ficar do sofá só reclamando. Então, muito obrigada pela participação. Aliás, se for reclamar do sofá, manda pelo Twitter a reclamação. É uma boa ideia. Pode reclamar, só que vai lá xingar os políticos. Vai reclamar para os políticos que estão fazendo Reclama no lugar certo, Reclama no lugar certo. Mas, obrigado pelo convite, um prazer participar, parabéns pelo trabalho do Instituto. Acho que formação de mentes aí, de pessoas é fundamental para o nosso país. E, enfim, conte comigo. Muito obrigada, Camozato. Obrigada, Ferrenhos, que assistiram até agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.